O nosso trabalho é falar sobre transposição didática. Para isso nós estudamos a dissertação de Miriam Soares Leite. Ela apresentou esse trabalho no curso de mestrado em Educação em 2004 na PUC-Rio. O principal teórico que defende essa teoria de transposição didática é Yves Cheverlat. Cheverlat ele trabalha na Universidade de Marseille, ele coordena os cursos de pesquisa na área de matemática, de formação matemática. A sua obra mais lida aqui no Brasil, mais difundida, ela data de 1985 e tem uma segunda edição em 1991. Essa segunda edição ela tem uma ampliação que trata mais profundamente do termo por que a transposição didática, por que ele defende essa teoria. Inicialmente, essa transposição didática ela não é defendida por ele, mas ela tem a definição a partir dos estudos que ele fez. Então, o que ele define como transposição didática? Transposição didática é um conteúdo de saber que tenha sido definido como saber a ensinar, sofre a partir de então um conjunto de transformações adaptativas que irão torná-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que se faz de um objeto de saber a ensinar, um objeto de ensino, é chamado de transposição didática. O que é a ser ensinado, quando ele sofre uma transformação e se transforma em objeto de ensino, é chamado de transposição didática. Esse termo transposição didática não é um termo criado por ele, é um termo criado pelo sociólogo francês Michel Verret, que na sua tese de doutorado em 1975, ele trouxe esse termo de transposição didática. Na sua tese de doutorado, Verret estudava sobre as funções sociais dos estudantes. Para Verret, a didática é a transmissão de um saber adquirido, transmissão dos que sabem para os que ainda não sabem, daqueles que aprenderam para aqueles que aprendem. Por essa razão, o Verret defende que duas práticas diferentes, que é a prática do saber e a prática da sua transmissão. Então, o que você sabe e como você pode ensinar isso que você sabe, como que você transmite isso. A transposição didática ela vai pegar um saber científico e transformar em um saber a ser ensinado. Isso não é uma novidade, não é recente, porque já desde o século XVII, com Jean Amos Comenius, já se sabia isso. Comenius não dizia que a gente tinha que ensinar coisas diferentes, dizia que tínhamos que ensinar as mesmas coisas de maneira diferente. Então, adaptar aquilo que o homem tinha como conhecimento para ensinar esse conhecimento às pessoas de maneira que elas pudessem entender. Então a ideia aqui é transformar esse saber científico em um saber a ser ensinado. São dois saberes distintos, estão ligados pelo tema, pelo conteúdo, mas são saberes distintos. O saber científico ele é um saber criado nas universidades, instituições de pesquisa, e não necessariamente está relacionado ao ensino básico, nem à forma de ensinar. E o saber a ser ensinado é aquele que está nos PCNs, livros didáticos, que já foram feitos uma transposição a fim de democratizar esse conhecimento. Cheverlat ele defende que você tem que ter algumas fases para esse conhecimento ser considerado um conhecimento transposto. Você tem que ter uma descontextualização, uma deshistorização, uma dessincretização desse conhecimento. O que é isso? Essa primeira fase consiste em tirar todo o contexto político que pode estar envolvido aquele saber a ser ensinado, desvinculado a esse perfil. Ele também acha que tem que ter uma despersonalização, não pode ter uma personalização, não pode ter pertencer a um determinado grupo. Esse saber tem que ser um saber, mesmo sendo ele declarado um saber que alguém instituiu, que alguém criou esse saber ele deve ser despersonalizado, ele deve ser desvinculado de uma pessoa ou grupo que tenha criado ou uma ideia que dê suporte a esse conhecimento. E aí a partir daí criar uma programação em cima desse conhecimento, institucionalização desse conhecimento, construir um currículo específico para se ensinar aquele saber. Então, a partir disso, esse conhecimento pode ser considerado um conhecimento já transposto. É esse processo que deve seguir a transposição didática. Para Cheverlat, esse trabalho de transposição
ele já inicia logo depois da apresentação desse trabalho nas academias, na parte científica, né? E depois ele sofre algumas alterações, umas transposições, só que Chevallard não atribui ao professor esse papel como sendo o papel principal, muito pelo contrário. O que Chevallard diz, na verdade, ele demonstra que existem outros fatores que influenciam, né, nessa transposição, o meio em que vai ser empregado esse tipo de conhecimento, as instituições que são responsáveis por criar um material didático, o ambiente que esse aluno vive, que esse professor convive também. Então, tudo isso faz parte do que Chevallard chama de noosfera, que está em volta, em torno do saber, do conhecimento transposto, da transposição do conhecimento. Mas Chevallard não atribui negativamente essa passividade do professor. Ele só acredita que ele não tenha um papel principal, apesar de entender que ele faz parte fundamental da relação de transmissão desse ensino. Essa figura mostra que Chevallard entende que o professor tem uma relação com o aluno, ele filtra esse saber que vai ser efetivamente ensinado, tem responsabilidade em verificar essa transposição didática, se ela foi realizada ou não, mas assim não tem quando já chega para ele, a ideia é que ele já tenha esse saber, já tenha sido feita essa transposição didática, ele apenas trabalha maneiras diferentes de poder mostrar esse material, esse conhecimento para aquele meio social, para aquela condição social onde ele atua. Mas também não dá um mérito total ao professor, ele apenas mostra que o professor é uma parte dessa engrenagem, não é a parte principal e não tem uma influência muito forte nesse saber, nessa transposição, porque esse saber já vem de uma forma já modificada quando chega no professor. Ele entende que o professor tem um conhecimento abstrato, maior conhecimento, maior entendimento dessa transposição, de como que ela foi feita, mas ele não chega a realmente fazer essa transposição. Ele apenas aplica essa transposição que já foi realizada e faz uma pequena transposição para que seja entendido pelos seus alunos. Aí está a dissertação que foi pesquisada.